A vitória por 3-1 do Internacional sobre o São Luís aqui no estádio Beira-Rio colocou o Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Ipiranga de Erechim. Mas as repercussões da partida estão envolvendo principalmente a preparação deste time reserva que vem dando conta do recado na competição estadual. Isto na análise interna do Departamento de Futebol e também da Comissão Técnica. Paulo Pesolano celebrou muito a evolução destes jogadores e do planejamento feito pelo Internacional. Mas é conversando com os atletas que se percebe situações específicas e especiais que contribuíram para que o Inter conseguisse chegar com este planejamento em seu objetivo, que é a fase final do Gauchão. Os jogadores deram detalhes de segredos do que está acontecendo dentro dos treinamentos no CT Parque Gigante e que revelam um grupo que está sendo montado para o restante da temporada, onde o elenco será como um todo coeso para que não exista muita diferença entre titulares e reservas. Os jovens jogadores fazem parte desse processo. João Vitor destacou como é ser Vitinho dentro do jogo. Aguirre, já mais experiente, destacou como é ser Bruno Gomes. Alex busca o seu espaço no elenco principal e se emocionou ao falar sobre a sua trajetória no Inter desde que chegou aqui aos 10 anos e o sonho que está vivendo atualmente. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 8 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos repercutir o que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Obviamente que o mais importante foi o jogo. O Inter venceu pelo placar de 3-1 a equipe do São Luís e com isso avançou definitivamente para a semifinal do Campeonato Gaúcho, onde em 2 jogos vai enfrentar a equipe do Ipiranga de Erechim. Um jogo no próximo final de semana, outro jogo no outro final de semana. O Inter vai para esta decisão de semifinal, 2 jogos, pensando em buscar uma vaga na grande final da competição. Até aqui, um planejamento de time alternativo e que deu conta do recado para o Inter conseguir cumprir esse objetivo de chegar na fase final. E os detalhes da vitória do Internacional por 3-1 sobre o São Luís, eu citei no vídeo que eu gravei logo depois do apito final do árbitro. Nesse vídeo você confere e acompanha também os melhores momentos dessa partida. É só acompanhar no vídeo que eu gravei logo depois do apito final do árbitro aqui no estádio Beira-Rio, tá? Mas eu quero repercutir o vestiário colorado. O técnico Paulo Pesolano se mostrou muito satisfeito pela capacidade que o time reserva demonstrou nessa partida contra o São Luís, mas em especial o Paulo Pesolano celebrou muito o fato do planejamento colorado ter dado certo para o campeonato estadual. A ideia de ter jogadores de um grupo alternativo, atletas que estiveram ganhando minutagem, jogadores que estiveram ganhando essa minutagem e alguns atletas que estavam se consolidando, jovens jogadores aparecendo para o time principal. Tudo isso agradou demais ao técnico Paulo Pesolano, que ressaltou isso durante a entrevista coletiva. Além disso, Pesolano também explicou o porquê Bernabei foi titular nesta tarde aqui no Beira-Rio. Alisson sequer foi relacionado e ele não deu explicações sobre a ausência de Alisson, tá? Ele apenas disse que colocou o Bernabei em função da característica do jogo, porque precisava de uma liderança técnica que o Bernabei exerce dentro de campo e que também na ideia de fortalecer o ritmo de alguns jogadores, ele entendeu que seria importante para o Bernabei entrar em campo. Fica um mistério ainda de o porquê o Alisson ele não foi relacionado, mas o Bernabei foi importante, fez o gol que colocou o Inter de novo na frente do placar, um golaço inclusive do Bernabei, e o Pesolano não deu muitas explicações e grandes respostas nessa entrevista coletiva, hoje ele estava um pouco mais acanhado. Mas ao contrário do Paulo Pesolano, o vestiário do Internacional trouxe muito conteúdo na zona mista através dos jogadores. E o primeiro atleta que eu destaco aqui, que passou na zona mista, foi o Bernabei, que marcou um belo gol, o gol que deu ao Internacional a vantagem no placar de novo, e que, de acordo com o Bernabei, foi o gol mais bonito da sua carreira.
um chute de fora da área no ângulo, e que o Bernabé deu detalhes dizendo que quando ele viu a bola chegando e ele viu que ela caiu, ele deu alguns passos para trás para se enquadrar no lugar exato para chutar, e aí teve a felicidade de acertar aquele belo chute. O Bernabé disse que é o gol mais bonito da sua carreira que ele marcou hoje aqui no estádio Beira-Rio. A gente teve também as palavras de outros jogadores. O Bryan Aguirre, que também marcou o primeiro gol do Internacional, marcou um gol nesse jogo, ele falou sobre o fato de ter se redimido por aquele lance que marcou a partida contra o Flamengo no estádio Maracanã no meio de semana, onde ele teve cara a cara com o goleiro do Flamengo, Rossi, acabou não chutando e dessa forma desperdiçando uma grande oportunidade. Ele entendeu que o gol de hoje é uma forma dele se redimir de um erro que ele entende que cometeu de não ter chutado aquela altura naquele lance, tá? Mas o vestiário do Inter revelou alguns detalhes de situações que acontecem no treinamento que são muito interessantes, e o Bryan Aguirre foi um deles, tá? O Bryan Aguirre hoje, ele atuou em vários momentos atacando por dentro, como o Bruno Gomes faz no time titular. E ele revelou que vem treinando isso, que o Pesolano tem pedido para ele ser um lateral que ataca pelo lado, mas que em alguns momentos ele está treinando nesta função de Bruno Gomes, que é um cara que ataca por dentro para liberar o ponta para atacar pelo lado do campo. Vocês lembram que o Aguirre, contra o Flamengo, ele entrou na vaga do Vitinho, para fazer aquela função de um ponta que vira um ala em muitos momentos. E o Aguirre deu resposta, perdeu um gol, mas ele foi nessa função de um ala, um ponta. E hoje ele começou como lateral, atacando por dentro, como um volante, fechando uma linha de 3 na saída de bola, e ele é um lateral que se considera versátil, que o Pesolano considera versátil e que tem trabalhado com ele essas alternativas táticas de um lateral. O Aguirre é o lateral que mais tem essa capacidade no entendimento do bastidor do Internacional de fazer tanto o ataque por dentro como também o ataque pelas pontas, tá? O João Vitor, jovem João Vitor, que teve uma ótima partida também, deu uma caneta maravilhosa no jogador do São Luís, em um dos lances de perigo do Inter. Ele foi para a zona mista, pela primeira vez o João Vitor deu uma entrevista, né? E se mostrou, primeiro, muito tímido, garoto tímido ali diante das câmeras, diante do microfone, mas ele foi perguntado sobre ele executar a função do Vitinho, que é este ponta aberto pelo lado do campo, mas que volta e recompõe como um lateral muitas vezes. E ele disse: o Pesolano tem pedido isso para mim, o Pesolano tem cobrado isso de mim. E eu tenho treinado olhando o que o Vitinho faz para fazer igual. E aí a gente já entende algumas das bases do trabalho do Pesolano. E ele quer consolidar esse modelo de jogo, tá? Eu já fiz aqui um vídeo no canal explicando sobre como o Pesolano está atacando, como ele está defendendo. Ele quer consolidar isto, tá? A partir também das opções. O João Vitor e o Aguirre, opções é o Vitinho. O Aguirre, uma opção ao Bruno Gomes, fazendo a função do Bruno Gomes. O Alex, a do Alan Patrick, o Tabata, a do Carboneiro, ele tem solicitado isso para os jogadores também do time reserva. E a gente vê um padrão sendo executado e isso é importante ser conquistado ao longo do Campeonato Gaúcho, o mesmo padrão que o time titular joga, os reservas também, para quando eles entrarem no time titular, eles poderem render, e os jogadores deixaram isso muito claro nas entrevistas hoje, tá? Mas quem roubou a cena hoje, gente, indiscutivelmente foi o Alex. O meia Alex, que foi o melhor jogador em campo do Internacional na vitória sobre a equipe do São Luís e que, na zona mista, destacou muito o papel que o Pesolano tem diretamente com ele, de dar confiança, de mostrar o melhor posicionamento, de indicar onde são os melhores setores do campo para ele ocupar. E ele disse que está se sentindo muito confortável com essa confiança dada pelo Pesolano e com essa ajuda que o Pesolano dá para ele. E que tem feito com que ele se sinta mais confortável em campo. Na entrevista para a TV Inter, que aconteceu, o Alex abriu o coração. E o J. Finkler, que conhece o Alex e é repórter da TV Inter, conhece o Alex há muito tempo da base, conseguiu extrair isso de uma maneira muito talentosa do Alex, da história desse jogador, o momento que ele está vivendo. O Alex chegou ao Internacional com 10 anos de idade, há 9 anos, em 2017. Ele veio em 2016, ele veio junto com o Vinícius Tobias, lá de São Paulo, e desde então está aqui, e agora tendo a oportunidade de jogar com o Beira-Rio,
de ser titular em vários jogos, de fazer gol. Ele fez gol contra o Monson, não fez gol hoje no Beira-Rio, ele disse que está ansioso para isso, mas ele falou, ele está aqui desde os 10 anos, e o que ele está vivendo aqui no Beira-Rio é um sonho para esse garoto. E ele se divertindo, abrindo sorriso, aproveitando, desfrutando o bom momento, o momento especial que ele está vivendo, e disse que o sonho dele ainda é fazer um gol aqui no Beira-Rio, que não teve hoje a chance de fazer isso contra o São Luís. O goleiro defendeu, teve bola que tirou tinta, mas que ele ainda espera fazer isso em breve, marcar um gol no estádio Beira-Rio. O Alex que roubou a cena hoje aqui no estádio Beira-Rio. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Olha isso aí, olha o que aconteceu no Debate Raiz sexta-feira. 0-0, tu tá tentando pegar, cercando, botando 2 empates e ver se pelo menos pega num. 9 pila. Tiger já botou? Não, 3-1. Pro Inter? É. 3-1 para o Internacional, 8,50, Bagé. 2-1 pro Inter. Ah, mais uma. 3-1 cravado do Inter contra o São Luís. A KTO é para isso, é para você mostrar as que você ganha, as que você perde, deixa quieto. Você vai mais perder do que ganhar. A casa de apostas é assim, apostar é assim. Não joga para ganhar dinheiro, joga para te divertir, para tirar uma onda com os amigos, tá? Lembrando que é um site proibido para menores de 18 anos e que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!